Olá, meu amado e minha amada, graças e paz. Eu sou o Rafael Lopes e hoje eu tenho uma palavra direta, objetiva para você. João capítulo 21, a partir do verso 15. O convite do nosso Senhor Jesus para o apóstolo Pedro, mas que se aplica a nós nos dias de hoje. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, Aleluia. você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Por ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo, e era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, segue-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe ao lermos a sua palavra. Querido, Jesus aparece para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Em toda a Bíblia, toda vez que a Bíblia fala de amor, ela nunca se refere ao amor apenas como um sentimento ou algo abstrato, mas o amor deve ser sempre demonstrado através das nossas atitudes. João diz que não devemos amar de palavras, mas de atitudes. Deus não nos amou apenas de palavra. Deus não olhou para a humanidade sofrendo, escrava do pecado, e apenas disse: eu amo vocês, mas ainda enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz e nos libertar da escravidão do pecado. E assim deve ser o nosso amor para com o Senhor Jesus. É inútil dizer que amamos a Deus. É inútil postar frases ou versículos nas nossas redes sociais se a nossa vida não é demonstrada com atitudes em obediência à palavra do nosso Deus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. Precisamos amar a Deus com atitudes. A palavra de Jesus para Pedro foi: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo. E Jesus não disse apenas: que legal, Pedro, que bom que você me ama. Que bom que você está dizendo isso. A ordem de Jesus para Pedro foi: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, se você me ama, faça o que eu estou mandando você fazer. Lucas 6,46, perto no final do Sermão da Montanha, Jesus diz para a multidão: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Hoje muitos chamam Deus de Pai, muitos chamam Jesus de Senhor, mas não querem obedecê-lo como filho, não querem se submeter a Ele, não querem fazer a vontade dEle, não querem fazer aquilo que Ele tem o chamado para fazer. Jesus certa vez contou uma parábola para as multidões dizendo: um pai tinha 2 filhos, chegou para o primeiro e disse: hoje mais tarde vá no campo e me ajude.
E aquele filho reclamou e disse: não, pai, eu não posso, não quero. Depois o pai chegou para o outro filho e disse: vai no campo e me ajude. Ele disse: poxa, pai, pode deixar, eu vou te ajudar, eu vou. Mas chegou na hora, aquele filho que disse que não iria se arrependeu e foi. E aquele que disse que iria não foi. E Jesus pergunta para a multidão: quem foi que fez a vontade do Pai? É inútil dizer de palavras que amamos a Deus, que vamos obedecê-lo, levantarmos as nossas mãos, cantarmos, mas se não estamos obedecendo ao Senhor, se não estamos vivendo no centro da vontade de Deus, Efésios capítulo 5, verso 17 ao 18, Paulo vai dizer: procurem compreender qual é a vontade do Senhor para vós. Meu amado, minha amada, você que está ao alcance da minha voz, você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? E tão importante quanto saber o chamado do Senhor para a nossa vida é obedecer. Que você obedeça a voz do Senhor. Que aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Ele te capacitou para fazer, você vá e cumpra fielmente com o seu chamado e com o seu ministério. E depois desse diálogo, Jesus diz para Pedro: segue-me. Que possamos seguir ao Senhor Jesus. Que possamos ir atrás dele, obedecendo, indo pelo caminho que ele tem preparado para nós. Mas Pedro olhou para o lado e viu o apóstolo João. E depois de Jesus lhe falar com que tipo de morte que ele deveria glorificar o Senhor, Pedro vira para João e diz: Senhor, e o que vai ser desse? E Jesus, de maneira direta e objetiva, diz para Pedro: Pedro, se eu quero que esse fique até que eu venha, o que te importa, Pedro? Pedro, o que você tem a ver com isso? Vem você e siga-me. Às vezes nós olhamos para outras pessoas para dar desculpas para não viver no centro da vontade de Deus. Às vezes nós olhamos para dentro da igreja e vemos tantas coisas erradas e usamos isso como desculpa para nos afastarmos do centro da vontade de Deus, para sermos negligentes com o chamado que o Senhor nos confiou. Mas a palavra do Senhor para mim e para você é: o que te importa? O que importa se os outros não estão sendo fiéis ao chamado do Senhor? O que te importa se muitas pessoas estão de brincadeira na igreja, se muitas pessoas estão vivendo no pecado, se muitas pessoas estão usando máscara? O que te importa, querido? Vá você e seja fiel ao chamado do Senhor. Eu e você temos compromisso com o Senhor. Eu e você temos compromisso em fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E que não sejamos como o povo de Israel, quando voltou do cativeiro de Jerusalém, conforme relata o profeta Ageu. O tempo foi passando e eles começaram a reconstruir a cidade, as suas casas, mas o templo do Senhor estava abandonado. E Deus usa o profeta Ageu para repreender aquele povo, dizendo: vocês dizem que ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, que não chegou a hora. Mas enquanto vocês estão cuidando da vida de vocês, vocês estão construindo a casa de vocês estão seguindo o sonho de vocês, mas a casa do Senhor está abandonada porque vocês dizem que ainda não é tempo de cuidar da casa do Senhor. Muitos estão assim nos dias de hoje, cuidando das suas vidas, preocupados em ganhar mais dinheiro, realizar os seus sonhos, estudando, correndo atrás. Isso é bom, mas desde que isso não se torne prioridade na sua vida, porque Jesus nos ensina em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos vivendo os últimos dias, queridos, estamos vendo o cenário sendo preparado. É tempo de nos posicionarmos, é tempo de servirmos ao Senhor hoje, porque amanhã pode ser tarde. Possa ser que não tenhamos mais tempo de fazer a vontade do Senhor. Não sabemos quando o Senhor irá nos chamar. Deus tem um tempo para cada um de nós e é o tempo que Ele determina. O Senhor chamou Moisés para libertar o seu povo quando Moisés tinha 80 anos. Mas chamou o apóstolo João para ser discípulo por volta dos seus 24 anos. O Senhor está te chamando hoje. O tempo da salvação é hoje, o tempo de servir ao Senhor é hoje, o tempo de ouvir a voz de Deus. Não endureçais os vossos corações ao ouvirem a voz do Senhor. Que eu e você possamos seguir ao Senhor, e foi o que Pedro fez. E glória a Deus pela vida do apóstolo Pedro. Pedro obedeceu. Pedro seguiu ao Senhor. É tempo de parar de olhar para o lado.
É tempo de olhar para o Senhor Jesus. Porque enquanto Pedro olhava para o Senhor Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele olhou para o lado, sentiu o vento, viu a tempestade e teve medo, ele começou a afundar. Muitos estão afundando na fé nos dias de hoje, porque estão olhando para homens, estão olhando para o lado, estão olhando para as dificuldades, estão olhando para os obstáculos, mas não estão olhando para o Senhor Jesus e não estão ouvindo a sua voz. Em João 10, Jesus nos faz uma promessa maravilhosa. As minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. Se você é a ovelha do Senhor, então você há de ouvir a voz do Senhor e de obedecê-la, porque é isso que as ovelhas fazem, elas ouvem e reconhecem a voz do pastor e o seguem. Que você siga o seu pastor, que o Senhor seja o seu pastor e que você ouça a sua voz e siga-o. O convite de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, então faz o que eu estou te mandando e segue-me. E não se preocupe com os outros. Que você ouça a voz do Senhor, que você o siga, que você o faça aquilo que Ele te chamou para fazer, porque somos muitos membros de um só corpo, conforme nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. Todos têm uma função no corpo. Que você não fique parado, mas que você se mexa, que você trabalhe na obra do Senhor, porque Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Essa é a palavra que eu tenho para você, que você siga ao Senhor Jesus, que você obedeça ao chamado dele. Depois, se você puder, eu tenho um canal lá no YouTube, Meditando nas Escrituras, Rafael Rangel Lopes. Se quiser seguir lá, eu posto algumas pregações completas, alguns pequenos vídeos falando da palavra do Senhor. E vamos evangelizar, vamos usar a rede social para falar do amor de Deus, porque as pessoas estão precisando. As pessoas estão angustiadas. Temos visto como a depressão, a ansiedade tem aumentado nesses dias. E o Senhor tem a cura e o Senhor tem a resposta. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Venha, obedeça o chamado do Senhor, porque ele há de te sustentar e ele há de cuidar de você. Eu agradeço a minha rica oportunidade, que essa palavra possa arder no seu coração, que você possa obedecer o convite do Senhor Jesus para a sua vida.